especialista no varejo, especialista em preparar times para vender muito mais. Seja bem-vindo, Marcos Fernandes. Oh, muito obrigado, meu amigo Gil. Sempre muito bom conversar com vocês. Prosear, né? Vamos prosear hoje. A gente começa com a pergunta mais filosófica, virou bordão do programa do MC Prosa, que é: em que mundo você vive? Em que mundo que eu vivo? Hoje eu vivo no mundo do varejo. Hoje o mundo do varejo é o que eu respiro todos os dias. Eu penso, pesquiso, estudo sobre varejo. E é sobre isso que a gente está disposto a falar e a prosear hoje. Bacana. Marquinhos, a tua vivência dentro do varejo, diferente de muitos que dão capacitação, é desde ser office boy. Conta um pouquinho dessa trajetória, porque eu já escutei você falando isso, né, em outro momento, mas você tem essa vivência desde ser office boy de uma loja, passando por chão de loja, gerência, enfim, conta um pouquinho dessa trajetória. Inclusive, quando você fala que mundo você vive, que eu falei, eu vivo no mundo do varejo, é exatamente por isso. Dentro do varejo, eu comecei como office boy. Fazia cobrança, entregava, lavava o banheiro, e aí depois disso a gente foi vivendo outras oportunidades ali. Eu fui auxiliar administrativo, fui caixa, estoquista, vendedor, gerente de loja, supervisor de rede de lojas, diretor de RH, diretor de marketing. Tive minhas próprias lojas dentro do varejo, ou seja, desde os 16 anos de idade eu estou vivendo no varejo. Eu vivo, respiro o varejo o tempo todo. E o gostoso foi poder passar por todo esse processo dentro do varejo e sentir na real as dores de cada setor, de cada cantinho de uma loja do varejo. Por isso a gente fala que vive o varejo, a gente respira o varejo o tempo todo, por essa experiência prática que a gente teve no dia a dia, em todos os cantos, em todos os setores dentro de uma loja do varejo. Esse lance da vivência é importante porque é o que você falou, né? Você consegue perceber a dor. Se o estoquista reclama de alguma coisa que você já vivenciou, é outro caminho quando você pode falar qual é o melhor caminho para ele percorrer, não é isso? Inclusive, quando a gente vai dar os treinamentos, eu começo já falando de algumas dores que o cara que está ali, seja um estoquista, um vendedor, um gerente, ele fala: poxa, mas eu passo por isso aí mesmo. E essa solução que ele falou aí é exatamente o que eu preciso. A gente consegue se conectar. Essa é uma grande diferença que a gente tem. Por ter vivido tudo isso lá no chão de loja, como a gente fala, varejo, o chão de loja, a gente consegue ter essa propriedade e o gostoso que a gente consegue se conectar. Porque no meu caso, quando a gente vai dar treinamento para as pessoas, a conexão ela é muito importante. E quando você consegue falar a linguagem, a pessoa fala: poxa, isso daí ele viveu na pele o que eu vivi. Não é mais quando você fala alguma coisa que você não vivenciou e o vendedor fala assim: esse cara não sabe. Não sabe. Ele não sabe que eu vivo aqui dentro. Ele leu numa apostila, falar aí é fácil. Quero ver ele vir aqui no sabadão, a loja bombando, os clientes pedindo para descer. Meta para ser batida, os clientes pedindo para descer a loja e não leva nada. É aquela conversa de quem está lá na loja. Mas eu sei do que eles estão falando. Já passei por isso, eu falo: calma, diminui. E é assim que a gente vai fazer. E eles recebem muito bem. Sim. Marquinhos, e quando surge a ideia do Vivarejo? Desde quando você estava como office boy, isso estava dentro de você? O Instituto Vivarejo, ele acontece de que maneira na tua vida? Isso aí já era um sonho? E como é que o Instituto está hoje? Quando eu era office boy, estava sendo promovido para auxiliar administrativo e outras funções ali, estava nessa transição. A minha patroa chegou e falou assim: ô Marquinhos, nós vamos fazer um treinamento com todas as lojas juntos. E eu dividi algumas pessoas para falar algumas coisas. Umas vão falar sobre tecnologia, outras vão falar sobre crediário, liberação de crédito. E eu queria que você falasse sobre vendas e atendimento ao público. Aquilo me deu um frio, porque eu não conseguia nem fazer trabalho em grupo na escola e apresentar lá na frente. Mas eu falei: é a oportunidade, eu vou falar sim e vou fazer. Estudei, lembra que era mimeógrafo? Cheiro de álcool. Fiz aquela apresentação no mimeógrafo e fiz a minha apresentação sobre atendimento e vendas. Eu tinha 17 para 18 anos de idade. Ali, naquele ambiente, naquela sala, eu falei: é isso que eu quero para minha vida. Então, para mim, foi ali que começou o Instituto Vivarejo. O primeiro treinamento que eu dei, onde eu falei: é isso que eu quero. Eu vi a reação do pessoal, eu vi eles saindo dali de outra forma. Eu falei: é isso que eu quero para minha vida.
E foi ali que tudo começou. Mas a vida continuou, Embrionário, trabalhando. né? Assim, Aí eu comecei a dar mais treinamentos para essa empresa, outras empresas começaram a me chamar, e ainda não era Instituto Vivarejo, mas já era a minha atuação como treinador e capacitador de equipes comerciais. Foi ali e que hoje começou. o Instituto Vivarejo, ele capacita times para deixar esses times mais potentes para vendas, né? E hoje você tem uma capilarização muito interessante também, porque ele nasce em Assis, é isso, né? Depois você conta, nasce em Assis, o Instituto Vivarejo, mas ele tem várias cidades hoje. Quando eu fui sendo promovido nessa empresa que eu estava, eu não recebia treinamento, eu era colocado lá. E vai. E vai e se vira. Se você precisar de alguma ajuda, você liga para um gerente de outra loja que tem mais experiência e pergunta para ele. Você pergunta para o outro lá. E foi indo assim. Aí eu vi o quanto era dolorido você estar em uma função e não ter treinamento. O Instituto Vivarejo vem para sanar exatamente isso. A gente acredita que quanto mais a equipe é potente, mais preparada, mais resultado a empresa tem. E muitas vezes você tem um bom talento dentro de uma empresa e por ele não ser capacitado, não ser preparado, não ser treinado, você pode perder aquele talento. E o Instituto Vivarejo é para isso. Olha, você não precisa ficar o tempo que eu fiquei na unha para aprender. Estou aqui, está pronto. A gente treina times de vendas, atendimento, liderança, gestores e começou aqui, né? Mas hoje a gente atende várias cidades do estado de São Paulo, do estado do Paraná. Online a gente atende empresas quase que do Brasil inteiro. Que bacana. Eu lembro de uma frase que sempre uso, você me contando nessas nossas andanças aí, você me contando algumas coisas, e eu brinco, né, com meus alunos da comunicação, que eu falo, como é que você explica domingo na hora do almoço para a família que você faz publicidade? O que é isso na prática? Daí eu cheguei num caminho para contar para minha avó, já saudosa, né, não está mais entre a gente, mas um dia eu tentando chegar numa frase para tentar resumir, para contar para minha avó, porque ela falava, é isso, eu mostrava comercial na TV, falava, a gente faz isso, mas faz isso o quê? O que é TV? O que vai lá dentro, sabe? Era bem difícil. Daí eu cheguei numa conceituação muito carinhosa para traduzir para minha avó, que era, vó, a gente vive de ouvir histórias, pegar essas histórias, embrulhar para presente e entregar para as pessoas. É isso que o publicitário faz, né? E eu lembro numa das nossas andanças, aí você me contou um negócio muito interessante que eu uso até hoje. Ontem mesmo eu estava num cliente e usei a tua frase, que é, se você sai da tua casa, por exemplo, o homem, precisa de uma cueca, eu entro dentro da loja, pego a sua cueca, pego a cueca, pago a cueca e volto embora para casa, o vendedor não vendeu. Não. Fala um pouco disso, porque isso é uma verdade, né? Se eu entrar, se eu for lá, já saindo de casa com aquilo que eu queria aí. Essa é uma verdade, acontece todos os dias em diversas empresas que estão reclamando que o faturamento não está legal, que olha, eu vou fechar a minha loja porque eu não vendo. Mas quando você vai olhar, o vendedor ele não está vendendo, ele está sofrendo vendas. Ele está sofrendo vendas. Por que ele está sofrendo vendas? Porque o cliente, gente, ele foi na loja comprar uma cueca, ele saiu da casa dele, foi lá, eu quero uma cueca. Pegou a cueca, passou no caixa, levou embora. Você não vendeu, você sofreu uma venda. A questão... A expressão é muito boa. Sofreu uma venda. E a questão é a gente entender que quando um cliente está na nossa frente, nós temos oportunidades de vender outras coisas para eles, inclusive de dobrar e triplicar o nosso faturamento. Com um detalhe, ninguém está falando de empurrar nada que o cliente não precisa. Nós temos, no nosso treinamento, a gente deixa... Será que eu queria uma cueca, não posso levar duas, né? A questão não é você querer, a questão é você não saber que você precisa das outras coisas. Você foi querendo uma cueca, mas você precisa de mais. Você precisa de cueca, você precisa de meia, você precisa de uma camiseta, você precisa de um pijama, de uma calça, você precisa. E talvez você não sabe disso, é o nível de consciência, né? Sim. Você vai colocar para o cliente que ele precisa, e realmente ele precisa. Não é empurrar. E muitas empresas não estão vendendo porque o vendedor está sofrendo venda e não está vendendo. Isso no dia a dia mesmo, assim. Todos os dias. Empresas que reclamam para mim, Marquinhos, eu não sei o que eu faço, as vendas estão ruins e geralmente estão colocando essa culpa onde? No digital, Mercado Livre, Shopee, isso, aquilo, já nós vamos falar mais sobre isso. Mas quando a gente vai olhar, fala, olha o seu vendedor, ele está sofrendo vendas? Vem cliente na sua loja o tempo todo, entra cliente o tempo todo. Ele pediu uma cueca, ele leva uma cueca, ele pediu uma meia, ele leva uma meia. Você consegue identificar com duas perguntas na primeira,
no briefing com o cliente. Ontem eu fiz uma call com uma rede de lojas, de 7 lojas de Prudente. E o cara falando, tá difícil, o negócio tá complicado, mas também, né, o governo liberou dinheiro para o pessoal comprar material escolar. Eu vendo material escolar aqui, e ele deu material escolar, na verdade. Então o pessoal não veio comprar material escolar, por isso que a gente está com vendas complicadas. É que o mercado tá ruim para todo mundo. Aí eu fiz 2 perguntas para ele. Nessas 2 perguntas eu falei, não é o mercado. Tem coisas internas aí. Gil, ontem eu estava em uma palestra, fiz uma palestra em Paraguaçu, tinha representante do governo lá, da Secretaria de Desenvolvimento, e muitos lojistas reclamando dessa questão do externo, online. Eu falo assim, gente, não vamos discutir sobre isso. Se a gente aqui olhar para empresas de vocês, lá dentro, daquilo que vocês têm controle, nós vamos identificar várias coisas que vocês podem melhorar. Sim. Muita coisa. E essa é uma dessas, a gente vê o tempo todo, Gil. É 2 perguntas que você faz. Você identifica se o vendedor está vendendo só a cueca, ele está vendendo outros itens, aproveitando oportunidades e várias outras situações. A gente consegue identificar isso no bate-papo. Eu vou abordar esse tema que é bem sensível, que você comentou aí sobre o mercado. Então a gente, pelo menos na nossa microrregião, né, nós estamos falando de Assis como polo, mas batendo aí nas paredes de Prudente, Marília, Ourinhos, Bauru, a gente tem escutado constantemente, pelo menos para o varejo, que é isso, ó, lojas fechando, né? As regiões centrais, onde historicamente tinham concentração de lojas, de varejo, fechando. Então essa, nas minhas andanças, pelo menos aí nos últimos 2, 3 anos, parece que é uma dor recorrente dentro do varejo, né? E ao mesmo tempo a gente vê na última NRF, né, que é uma das maiores, Isso. ou a maior feira de varejo do mundo, que acontece nos Estados Unidos, um dos insights que eu imagino ser o mais rico de tudo, assim, o residual da NRF, dessa última, que era essa... as lojas de varejo estão indo para a física, por uma questão de experiência, ou seja, elas não morrem, mas elas transformam o jeito de como lidar com o cliente, porque é claro, o cliente também muda o jeito de consumir, então tem isso, e ao mesmo tempo essa questão da tecnologia envolvida, no caso de e-commerce e tal, isso agregado, tanto é que eles estão usando a expressão digital, né? Que é físico e digital ao mesmo tempo. Aí as lojas na parte do digital usando esses bots inteligentes de IA generativa, né? Que não fica só respondendo, parece realmente humano e tal. Então essa questão da junção das duas coisas. Enfim, eu sei que é muito crítico, muita gente vai assistir o que a gente está falando aqui, é uma realidade, a gente percebe que tem a plaquinha lá de aluga-se, né? Como é que você vê isso? Como é que esse insight da NRF faz sentido, não faz? Como é que é isso para a vida real aqui? Por exemplo, no Médio Paranapanema. A pergunta sempre é assim, qual que é o futuro das lojas físicas do varejo? Exato. Vai quebrar ou não vai quebrar? O futuro da loja física no varejo é lindo, maravilhoso, próspero. Tem muita coisa boa para acontecer. Mas o varejo físico, ele é para todo mundo. Todo mundo pode abrir uma loja física, mas não é para qualquer um. É para todo mundo, mas não é para qualquer um. Porque demanda, exige uma mentalidade, um jeito de trabalhar diferente de antigamente. Então, olha só, a NRF que você citou, nos últimos 6, 7 anos, ela vem falando a mesma coisa. Ela vem falando sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre omnicanalidade. Ela vem falando sobre isso. Inclusive nessa, falou muito tecnologia, omnicanalidade, inteligência artificial. Mas nessa, ela falou e bateu numa tecla mais do que ela estava batendo antes, que é a questão de pessoas. Ela falou bastante sobre isso, sobre a humanização, sobre a experiência, sobre pessoas. Em todas as outras, ela falou dos outros temas que eu falei aqui, mas nessa ela centralizou bastante sobre a humanização. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo empresários se preocupando até, assim, poxa, o que eu vou fazer com tanta tecnologia, tanta informação, tanta inteligência artificial? E eu vi empresários indo na NRF daqui, da nossa região, da nossa cidade, foram buscar, montando centro de distribuições, bacana,
precisa fazer. Sistemas, tecnologia, tudo o que vem sendo falado. Mas eu entrei em uma dessas lojas esses dias e eu falei assim para o vendedor, eu queria um tênis preto para o meu filho, porque ficar comprando tênis branco para ir para a escola não dá, suja tudo, eu queria um tênis preto. Aí ela pegou o tênis preto, eu vi e falei assim, caramba, gostei desse, vou levar. Beleza, Theo? Pode ser esse? Pode ser, papai. E aí, a hora que eu fui pegar para levar, eu esqueci de perguntar o preço. Eu falei, quanto que é esse? Ela, R$ 299,90. Eu falei, R$ 299,90, filho, pra você ir pra escola bater? Moça, eu achei que é muito caro R$ 299,90 pra ir pra escola bater. Sabe o que ela falou pra mim? É mesmo, hein? É verdade, pra ir pra escola não compensa, moço. Aí eu peguei e falei assim pra ela. Isso você já tinha a decisão tinha levantado. Na jornada a decisão já tinha acontecido. Aí ela me fez reverter e pensar. Eu não vou entrar aqui no mérito das técnicas que ela deveria utilizar para me convencer a levar. Não é isso que eu quero falar. Aí eu falei assim, poxa, e você não tem outro para me oferecer? Ela falou, não vou ter. Vou ficar devendo. Eu fui embora e não comprei. A venda estava realizada. Estava realizada. Não, mas antes de ir embora, eu falei assim, moça, faz quanto tempo você está aqui? Ela, 4 meses. Falei, deixa eu fazer uma pergunta, vocês já fizeram treinamento de vendas aqui? Você já participou de treinamento de vendas? Ela, ainda não. Aí eu falo, pô, empresário, me ajuda a te ajudar. Você vai na NRF, você monta isso, você tecnologicamente tem o melhor sistema do mundo aqui, você se preocupa com inteligência artificial, mas você não capacitou, não treinou, não cuidou das pessoas que estão ali. Essa conta não vai fechar. O que vai fechar é a loja. Você entendeu que quando a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial, a NRF gritando isso, mas ela falou, cuidem das pessoas, trabalhem as pessoas. Marquinhos, então, aparentemente, quando eu escuto você falando, tem essa questão, claro, que antes não tinha, que é os novos entrantes, então o poder das plataformas digitais de venda, claro, é um entrante, né? É um concorrente natural, e ao mesmo tempo as lojas físicas, pelo menos culturalmente por serem familiares também, isso é muito comum, elas foram deixando essa evolução para trás, né? Assim, não cuidaram disso, né? De cuidar de pessoas, de capacitar esses times de venda, porque claro, tem um concorrente que é a questão das plataformas digitais, mas tem a falta de cuidado que aconteceu ali em cuidar dos times da loja física. Sim. Faz sentido isso? Muito. Ainda as empresas acham que treinamento é assim, você treina uma vez e já está treinado por resto da vida. Você vai para academia uma vez? Não, você tem que ir todo dia. Você come uma vez na sua vida? Não, você come todo dia. Tem coisas que você precisa fazer todos os dias. Treinamento para uma equipe, seja no atendimento, na excelência do atendimento ao cliente, técnicas de venda, isso tem que ser constante. Então, o que falta às vezes nos empresários é entender que você tem que ter uma tecnologia bacana sim, e para a inteligência artificial, entender o que está acontecendo no mercado digital, mas o cuidado, os treinamentos com as pessoas precisa ser algo constante. Ontem, nessa palestra que eu estava, teve uma apresentação no início de uma pessoa da cidade, um profissional da cidade, onde ele deixou todo mundo nervoso, assim, e apavorado, porque ele foi mostrando alguns números do digital, que foi assustador. Ele falou, fiz uma pesquisa aqui na nossa cidade, de Mercado Livre, Shopee e Magalu, chegam pacotes, aqui ele fez a conta. Da nossa cidade, R$144 mil por dia de compra no digital. 4 milhões e 400 no mês, 52 milhões, né? 52 milhões no ano. O pessoal, só que aí o pessoal, tá vendo? Eu tô falando por que nós não estamos vendendo. É isso, ou seja, né, já terceirizou o problema. Que é o que eu sempre falo, não vamos olhar para o externo que nós não temos controle diretamente. É uma realidade, Gil? É uma realidade. Sim. Aconteceram essas vendas? Não vai dar um passo para trás. Não vai dar um passo para trás. É uma realidade. Mas você tem um controle absoluto disso? Você não tem. E aí o pessoal ficou desesperado. Quando veio a minha fala,
Eu falei, pessoal, tudo isso aí é verdade. Esses números são todos verdadeiros. 200 e não sei quantos bilhões de vendas e vai crescer para 400 daqui 5 anos. Vocês vão perder mais vendas para o digital? Assim, vai. Só que dá para controlar isso? Não dá. Sabe o que vocês controlam? Pega o celular de vocês agora. Entra no WhatsApp da loja de vocês e no Instagram da loja de vocês e vejam quantos clientes estão sem resposta. Quantos clientes mandaram mensagem perguntando o preço de um produto, o seu vendedor só respondeu 220. Tem tal coisa? Não vou ter, vou ficar devendo. Quantos? Vários falaram, no meu acontece isso todos os dias. Vocês estão perdendo vendas. O dinheiro está na mesa. Vocês estão perdendo para eles ou vocês estão deixando de vender aqui? Então... Daí já criou um choque de realidade. Um choque de realidade. E nós estamos aqui para ajudar vocês a resolver isso aí. Eu não vou ficar brigando lá com aquele gigante. Você tem como brigar? Vamos ver o que vocês estão fazendo aqui. E Gil, é muitos casos de o cliente entra em contato com uma loja e ele não é bem atendido no digital e no físico. E o proprietário está preocupado com aquele outro lá. Sim. Então, naquele caso ali, sem contar o tempo de resposta, porque se você demorar muito, o cara já comprou pelo digital também. Né? São duas coisas que a gente fala, é tempo e qualidade no digital. É tempo e qualidade. Quando você pede um lanche, você pede às vezes, você está entregando? Você pergunta em 4 lugares. Quanto tempo aqui? 1h30. E o outro, em 15 minutos está na sua casa. Qual você vai pedir? 15 minutos. Mas eu gosto mais do outro. Você vai pedir qual? 15 minutos. 15 minutos. Hoje sim. Hoje é 15 minutos. A pessoa manda mensagem em uma loja, manda na outra. Você tem. Aquele que responde mais rápido e com qualidade leva. Tem lojas aqui na nossa cidade, na região que eu vejo, condicional. A gente trabalha muito com condicional. O varejo aqui trabalha muito condicional. Explicando para a galera que não é do que não é do varejo. Conta aí o que é condicional. Você receber na sua casa o produto, experimentar lá e decidir se você quer. Chega uma sacola. A famosa sacola. A famosa sacola com condicional. Quem nunca recebeu uma sacolinha com condicional em casa para experimentar em casa? Mandou várias, né, Thay? Tá lá nos bastidores, sabia? O que acontece? Esses dias a minha esposa pediu uma condicional numa loja e não veio no dia, ela mandou no outro. E aí? É que o motoboy, que isso, que aquilo. Levou 3 dias para chegar em casa uma condicional de uma loja que fica 7 minutos da nossa casa. Você pede hoje no Mercado Livre, chega aqui, na sua casa. Amanhã cedo tá aqui. Se pedir agora. Se pedir agora é hoje. Desbloquear assim. Então, o problema não está no Mercado Livre. Está em que não entendeu que o jogo é tempo e qualidade. E dá para reverter isso. Por que você demora 3 dias para mandar uma condicional na casa de uma pessoa? Por que o seu vendedor demora 2 horas, 3 horas para responder um cliente no WhatsApp? Por que o cliente pergunta se tem, você fala não tem, não tenta sugerir alguma outra Marquinhos, coisa? Você comentou essa questão dos canais. Agora entrando vamos fazer um crossover de comunicação junto com o comercial, né, com o varejo. Então você citou aí alguns canais digitais, né? O WhatsApp, que é comunidade, o Instagram também, dependendo de como você forma lá. Como é que você vê isso também, a potência do uso disso? Porque a gente sempre brinca aqui, quando os clientes são teimosos, de falar, a comunicação, ela tem um papel de gerar desejo, vontade, estimular, fazer o estímulo-resposta, mas ele leva até a porta da loja. Isso aí. Né? Quem vende é o vendedor. E eu tenho brigas homéricas aqui com alguns clientes, a gente discutindo isso. Como é que você vê esse papel do Emilson, que é o fundador do MCP? Ele sempre fala que a comunicação é ataque aéreo, né? E a equipe de venda, força de vendas, é infantaria. Porque está pensando como se fosse uma guerra, né? Então a infantaria está aqui no território mesmo, no solo e tal, e a comunicação está no ataque aéreo. O único lance é que isso tem que andar junto e com estratégia. Então como é que você vê essa questão do uso dos canais? Você percebe que realmente as lojas deixam a desejar, porque está entrando lá, tem o famoso lead, que é o futuro comprador, né? O cliente, com o nome mais bonito, 4.0. Você percebe que as lojas ainda estão deixando de usar em sua capacidade máxima? Como é que você vê isso? Primeiro que eu vejo muitas empresas ainda resistentes a investir em comunicação. Sim. Mas eu sempre falo para eles que tem gente pior que você vendendo mais e com mais sucesso naquilo que ele se propôs a fazer. Pior no sentido, não é um produto melhor que o seu. Por quê? Porque essa empresa está conseguindo chegar no cliente. Ela está usando da comunicação para chegar no cliente.
Para estimulá-lo. Eu não sei se já aconteceu com você, de você chegar em uma empresa e o cara fala assim, poxa, mas onde vocês estavam? Eu contratei algumas agências aqui que acabaram com o meu negócio, ou não foi o que eu queria investir. Se eu soubesse de vocês, ou seja, você tinha gente com produto inferior e vendendo para quem você gostaria de vender. Sim. É isso que acontece. A questão é que o lojista, o empresário, ele precisa sim investir na comunicação cada vez mais, porque quem não é visto não é lembrado, quem não é lembrado não é comprado, e tem toda essa questão. Mas tem um detalhe, ele vai investir e quando esse cliente vai para a loja está preparada para receber esse cliente. Eu fui atender uma loja aqui na nossa região, na cidade da região, e foi engraçado porque a vendedora falou assim, Marquinho, eu sempre chego e pergunto, e aí, como estão as vendas? Como estão as metas? É o que eu quero saber como que tá ali no começo. E ela falou assim, Marquinhos, tá complicado, mas sabe o que tá estranho? Tá movimentada a loja, eles estão fazendo uma campanha aí, fizeram um marketing, usaram uma influenciadora, veio 10 pessoas falando que viu a influenciadora falando tal, o marketing, o vídeo que foi postado nas redes sociais, mas não funcionou, essa influência não é muito boa não, o marketing eu acho que não deu muito certo não, porque deu movimento, mas não vendeu. Falei, filha do céu, vamos conversar um negócio aqui. Deixa eu só te explicar uma coisinha. A comunicação, o marketing, a influência, eles fazem o papel de prospecção. Eles estão trazendo pessoas aqui na cara do gol para você, mas eles não vão chutar pro gol. Quem vai fazer a venda é você. Sabe quem falhou nessa? Você. Aí ela não sabia onde enfiar a cara. Porque isso está acontecendo em muitos lugares. Tem pessoas indo para a empresa, o marketing, a comunicação está levando, mas o vendedor não está preparado. Essa loja que eu fui, que eu não comprei o tênis, a loja estava lotada. A campanha a campanha todos os dias acontecendo. Eu via, olha que layout legal, olha, eles patrocinaram, olha o que eles fizeram de campanha, que bacana. Tráfego pago. Tráfego pago, tudo. Eu fui lá, a moça não estava preparada. Mas aí entra a questão muito importante também, que os lojistas falam, mas está vendo? Eu estou falando que está difícil a mão de obra. Eu estou falando para você, nós não estamos conseguindo porque essa molecada não quer saber de nada com nada não. Eu estou falando aqui do jeito que eu escuto, tá? Claro. Essa molecada, Sim, essa geração não quer saber nada com nada, tá difícil achar mão de obra. Calma. Diminui um pouquinho também. Por quê? Aquela moça estava lá 4 meses sem receber treinamento. Então não tem nada a ver com a pessoa. Ou seja, nesses 4 meses, o que ela perdeu, né? O de deixou de vender, o que ela perdeu de possibilidades, como aconteceu com você. Fazer treinamento. Só que o Instagram bombando, patrocinado bombando, o marketing bombando, a comunicação bombando. Só que a regra do jogo é tecnologia, é inovação, é centro de logística, é tudo isso? Mas a NRF bateu muito em cima do pessoas. E isso a gente tem falado também há muito tempo. Pessoas. Não adianta investir milhões em publicidade e propaganda e chegar lá o cliente não tem uma experiência bacana, não tem um profissional preparado para transformar aquela oportunidade em vendas. E vocês devem passar muito por isso, né? De fazer a campanha, os leads chegarem lá e o cliente reclamar, mas não está vendendo. É por isso que o maior desafio é fazer a comunicação andar junto com a força de venda. É isso aí. Marquinhos, estamos indo para o final da nossa conversa, poderia ir um dia todo aí. É muito gostoso, né? Se você fosse contar causas, a gente vai fazer uma versão 2 só de causas do varejo. E aí você essa tem. Essa vai ter que boa. ter. E a gente queria fazer esse olhar mais técnico hoje também, mas a gente vai ter um segundo, com certeza, no MC Prosa para o segundo semestre. Você só vai contar causas do varejo. Só causas. A gente vai sem contar o santo, né? Qual o recado que você deixa, principalmente para esses lojistas, essas famílias que possivelmente estão indo de segunda para terceira gerações, tem essa dificuldade de fazer o negócio prosperar realmente no varejo. Então, qual a dica? E deixa o @do Instituto Vivarejo também pra gente. Você pode falar direto para a câmera ali. Aqui? Agora, vai falar no olho de quem está assistindo a gente aí, o varejista que está curtindo a gente. Eu vou olhar no olho do varejista e falar o que eu tenho falado todos os dias, olhando o olho no olho de cada varejista que eu encontro. Não se preocupe, não perca sono com aquilo que você não tem controle. Não perca sono. Tem muita coisa acontecendo que é real, mas que não está no nosso controle.
mercado, política, várias outras coisas. Olhe para dentro da sua operação e veja aquilo que você tem controle. E ali você vai encontrar muitas soluções para alavancar os seus resultados, para melhorar o seu time e ter muito mais sucesso no seu negócio. Cuide daquilo que você tem controle, não perca sono com coisas externas. É isso. Arroba do Instituto Vivarejo. Arroba Instituto Vivarejo no Instagram, já encontra vários outros canais ali. É isso aí, curta lá. Marcos, obrigado pela sua obrigado. visita, pelo seu tempo, pelo conhecimento. E a gente vai fazer uma versão 2 só de causa. Bora, vamos nessa. Tamo junto, meu amigo. Obrigado. Tamo junto.